Mano sobre a vida dele, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Mas agora o Senhor vai falar através da palavra, para que nós possamos voltar aos nossos lares com a resposta daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo, toda a liberdade. Glórias a Deus. Amém. Somos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, por gentileza, abram suas Bíblias lá no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 38. Aleluia. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Depois de um sábado muito chuvoso, né? Muito difícil. Até nós estava ali em casa ontem e a criançada tudo tossindo, tudo mal. Meu filho Yuri estava bem mal da gripe, acho que era gripe ou alguma virose, início de virose, não sei. Aí nós estava, até eu iria vir sozinho na igreja, e a minha esposa ia ficar com ele, estava com febre. Aí o pastor mandou mensagem que estava muito difícil, né, irmãos? Aí eu fui na farmácia comprar um remedinho para eles, acabei não vindo no culto, mas Deus sabe de todas as coisas. Ainda não estou bem, né, porque a gente sabe como é. Aleluia. Mas eu louvo a Deus nessa noite por Ele nos conceder a oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor. Agradeço a Ele por tudo que tem feito por mim. Agradeço a confiança do meu pastor, né? Aleluia. E de cada um dos irmãos que se faz presente. Sei que vocês não vieram aqui para ouvir eu falar, ou vocês vieram aqui porque vocês querem ouvir o Senhor falar. Aleluia. Né? Aleluia. Ninguém sai de casa para ver o homem, né? Eu não vou sair lá do Exalto e vir aqui para ver o homem, não. Aleluia. Ninguém sai de casa. Você saiu de casa direcionado pelo Espírito Santo, porque quer ouvir uma palavra que vem de Deus, amém? Aleluia. Lucas 10, 38, todos os irmãos acharam? Amém. Aleluia. Os irmãos que não acharam, está aqui no telão, você que não trouxe sua Bíblia. Aleluia. Vamos estar fazendo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me venha ajudar. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Podeis assentar, irmão? Sente com alegria, glorificando a Deus. Aleluia. Porque Ele é digno de toda adoração, exaltação, todo louvor. Aleluia. Todo o teu louvor seja direcionado a Deus nessa noite. Amém? Aleluia. Queridos, ontem nós conversamos com o pastor e o pastor não me falou nada. Hoje, geralmente, quando passa 2, 3 cultos, eu já fico esperando, né? Não quando no sábado, eu já fico no domingo meio alerta. Hoje passei o dia inteiro em alerta, aí não mandou mensagem, né? Porque eu gosto de fazer, eu gosto de marcar versículo de referência às minhas pregações. Eu não gosto de escrever pregação, né? Eu gosto de marcar os versículos, que eu não consigo decorar. Aleluia. Aí tá, né? Não recebi nenhum convite do meu pastor, aí não fiz esboço nenhum. Aí eu cheguei ali, surpresa. Geralmente quando você vai estudar uma teologia, você vai fazer um estudo bíblico, aleluia, geralmente o professor te fala: nunca fale que tu foi pego de surpresa. Mas se você foi, né? Você vai parecer nervoso, vai parecer que você não... Não, nossa. Glória a Deus. Aleluia. Mas é como o pastor sempre diz: deixe sempre preparado. Deixe sempre preparado. É como as 10 virgens, né, presbítero? Aleluia. Deixe sempre com o azeite de reserva. Aleluia. Por mais que você não faça teu esboço, por mais que você não tenha escrito nada, aleluia, mas você tem que sempre estar preparado, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Querido, você vai ver, aleluia, a palavra do Senhor aqui em Lucas.
Você vai ver o capítulo 10 começando com Jesus dando instruções aos discípulos de missões, aleluias, tudo isso. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus, ele não consegue fazer nada, aleluia, em Jerusalém, sem que tenha uma perseguição, aleluia. Ele não consegue achar um lar sequer dentro de Jerusalém que ele acolhesse com amor, com carinho, aleluia. Aí ele vai para o discipulado de Judéia. Quando ele chega em Betânia, ele encontra essa família. A Bíblia diz em João, aleluia, que Deus amava Maria, que Deus amava Marta e o seu irmão Lázaro. Mas por que, irmãos? Aqui nesse versículo ele mostra para nós o porquê. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus vem, o povo de Israel nem sequer quer saber dele. Aleluia. Por quê, irmão? Porque Isaías, quando ele vai descrever a Jesus, ele descreve Jesus como não tendo beleza alguma. Ele descreve Jesus como não tendo nada que possa nos atrair para ele. Ele não tem beleza, aleluia, ele não tem riqueza, aleluia, ele não tem nada. A Bíblia diz que ele é experimentado em serviço, então ele é um trabalhador. Mas o que o povo de Israel, ele esperava, aleluia, ele esperava que uma linhagem de Davi viesse como Davi, como um rei, como sentado num trono, aleluia, como muitos pregadores dizem, Jesus a cavalo, num cavalo branco, aleluia, chegando ali muito bonito, aleluia, de aparência. Mas Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus, ele não vem em aparência. O reino de Deus, ele não vem em aparência, não tem como dizer ele aqui ou ele ali, não. E as pessoas esperavam, aleluia, que o reino de Deus, que Jesus viesse como um homem muito bonito, formoso, de bela estatura. Mas agora ele é tão comum, meus amados irmãos, ele é tão comum, aleluia, dentro de Israel, que quando os sacerdotes querem prendê-lo, aleluia, ele escolhe Judas como um traidor. Mas por que escolher Judas como um traidor para entregá-lo, Jesus? Porque ele é tão parecido com os discípulos, aleluia, que não dava para diferenciar quem era. Então eles precisavam de alguém que fosse lá e traísse. Aleluia. Porque ele se vestia, aleluia, como os seus discípulos. Ele andava como os seus discípulos. O seu público, os que lhe acompanhavam, os que lhe ouviam, eram pessoas recusadas da sociedade. Aleluia. Eram pessoas, aleluia, que não tinham mais nada com a sociedade. Por quê? Porque eles eram excluídos, eles eram retirados à parte, aleluia, como muitos fazem hoje. Esses dias eu vi um vídeo, eu estava falando com a minha esposa, onde o pastor disse: se você não tem dinheiro, você não tem o que vir fazer dentro dessa igreja. Meu Deus, misericórdia. Então hoje, irmãos, você vale muito pelaquilo que você tem a oferecer às outras pessoas, e não aquilo que realmente você é para Deus. Você tem que ter um preço, aleluia. Se você tem um bom carro, você é bem visto. Se você se veste bem, você é bem visto. Mas se você não tem uma oferta boa a ofertar ao pastor, há muitos, esses não são pastores, são mercenários. E por causa desses, todos pagam o preço. Por causa de pessoas interesseiras, dinheiristas, aleluia, pastores de bons caráter, homens realmente de Deus, pastor, pagam o preço. Aleluia. 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 Homens como esse acabam, aleluia, estragando o evangelho. Porque que muitos não querem pisar mais na igreja? Porque são excluídos dentro da própria igreja. Aleluia. Às vezes nós reclamamos, nós falamos coisas e pensamos, irmãos, sobre perseguições. E a maior perseguição que acontece hoje é dentro da própria igreja, entre os próprios irmãos. Aleluia. Meu Deus. Entre os próprios irmãos que há a maior perseguição. Se você ler em Atos, Paulo ele fala: quando eu parti, se levantarão homens entre o próprio povo
fariam mal dentro da própria igreja. Irmãos, a gente olha, tem pessoas, a Bíblia é clara em dizer que muitos têm pele, são lobos com peles de carneiro. Você olha, irmãos, tem uma aparência boa, aleluia, você olha a aparência da pessoa, às vezes, irmão, um coração imenso, mas você não imagina, aleluia, o que essa pessoa é capaz de fazer por dinheiro, por ganância. Agora, o pastor sair a público, esse que se diz pastor, vamos falar a verdade, sair a público e dizer que se a pessoa não tiver dinheiro, não é aceita na igreja, não tem o que fazer, irmãos. Aí eu pergunto para ele, quando foi que ele morreu para comprar essa igreja? Aleluia. Homem nenhum, irmão, você é dono de igreja. Às vezes nós ainda dizemos, às vezes eu digo, eu vou lá na igreja, dou o pastor Adriano, como se o pastor Adriano fosse dono da igreja. Deus. Irmãos, nós fazemos errado. Às vezes nós dizemos, nós vamos lá na igreja do pastor Adriano. Não, aqui não é a igreja do pastor Adriano, aqui é uma igreja que o pastor, ele pastoreia, que Deus colocou nas mãos do pastor para ele pastorear. Né, irmãos? Aí nós começamos a idolatrar homens. E muitos são a favor. Teve uma vez que nós fomos numa igreja aí, irmãos, eu não vou falar o nome, por ética, né, por respeito, aleluia, que nem todos os que estão dentro da igreja, aleluia, são culpados, né? Nós fomos na igreja e chegou um homem que estava bêbado. E ele foi dormir no banco. Aí veio o porteiro e alguns presbíteros foram lá e tiraram o homem de lá, que disse que lá não era lugar de dormir. Bonito se joga para fora, vem um carro e atropela ele, pastor, e mata. Aí o que acontece, irmãos? Que família é essa? Que amor é esse? Aleluia. O que a palavra nos diz? A palavra nos ensina, irmãos, que nós somos libertos. Aleluia. Que nós somos transformados pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós reclamamos do peso da palavra que o pastor nos traz aqui nesse ponto da igreja, irmãos. Mas é isso que nos liberta. É isso que nos traz o amor verdadeiro em nossos corações. É isso que faz com que eu ame cada um igual. Aleluia. Sem separar ninguém. Sem dizer que aquele é pobre, aquele é rico, esse que merece mais atenção. Não. Isso, o amor, a palavra do Senhor faz com que eu veja as pessoas todas iguais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É assim mesmo, O Senhor. que falta hoje, irmãos? O que falta hoje para a igreja ser, aleluia, essa igreja, aleluia, que tem o brilho que o mundo precisa ver? Jesus. Não é o dinheiro que traz, não é aquela pessoa da alta sociedade que traz brilho para a igreja. Pode vir o presidente, aleluia, pode vir quem for, pode estar sentado aqui, vereadores e prefeitos, mas se o Espírito Santo de Deus não habitar na igreja, não tem brilho. Porque a igreja é de Deus, aleluia, o trabalhar aqui é de Deus, não é do homem. Glória a Deus. E o que nós vemos hoje, aleluia, dentro das igrejas, o que nós vemos dentro das famílias evangélicas, é separação entre as próprias famílias, é pai não falando com o filho, é o irmão não falando com o outro, é uma brigaiada por causa de nada, tudo vai ficar aqui. Aí ele sobe na igreja dizendo, não podemos correr atrás disso, não podemos correr atrás daquilo, mas lá na casa dele ele briga por essas coisas. Jesus. Aleluia. Nós vemos uma grande separação nas famílias. Nós vemos grande divisão Aleluia. dentro das famílias. Aleluia. Aí Josué, como diz aqui, Josué ele chama o povo e diz, ó, cada um escolhe o que quer servir. Quer servir aos deuses, sirvo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós dizemos isso hoje. Muitos de nós usamos esse versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas lá na casa não tem, aleluia, um minuto para ouvir Jesus. Se você olhar, Jesus ele vai, aleluia, ele chega nessa aldeia, a Bíblia diz que Marta vai receber Jesus na porta. Olha o que ele diz, quando ele chega lá, Marta o recebe. É bonito. É ou não é? É bonito receber Jesus em nossa casa.
Mas não adianta eu colocar Jesus na minha casa e botar lá no sofá, e eu ir lá para o quarto fazer tal coisa, ou ir para a cozinha, e esquecer de ouvir Jesus. O mundo hoje, irmãos, ele nos sobrecarrega de tantas coisas. E a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente não está sobrecarregado com tantas coisas. Às vezes as pessoas elas acham defeito, elas acham erro em todos, menos em nós. É verdade. É verdade, irmãos. Porque nós não somos capazes de olhar para nós e dizer que nós estamos errados. É mais fácil olhar para vocês e dizer que vocês estão errados. Aleluia, Jesus. É verdade, Senhor. É mais fácil eu achar o teu erro do que eu achar o meu erro. É verdade. Aí Jesus entra lá, recebido por Marta, lá na porta. Marta coloca Jesus sentadinho lá no lugar. E aí ela começa a fazer os afazeres da casa. Começa a trabalhar aqui. Por quê? Porque ela quer servir Deus. Ela quer servir a Jesus. Ela quer fazer aquilo ali bem feito. Ela quer parecer, aleluia, que aquele trabalho que ela está fazendo seja bem feito. Por quê? Porque é para Jesus. E para Jesus tem que ser bem feito. Aleluia. Mas ela esqueceu de uma coisa. Quando ela estava preocupada com as coisas, aleluia, os afazeres, sua irmã vai lá e se assenta aos pés de Jesus. E diz, agora pode falar, Senhor. Aleluia. Pode falar que eu estou aqui para ouvir. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, era tão bonito antigamente. Eu lembro quando eu era criança. Era tão bonito. Eu aceitei Jesus aos 13 anos naquela época. Aí a gente saía, fazia culto em casa. Nós não tínhamos energia em casa. Com 13 anos, irmãos, olha. Não faz tanto tempo não. Nós morávamos no interiorzão e não tinha luz lá em casa. Nós com as lamparininhas, os lampião a óleo diesel. Nem querosene não era óleo diesel, irmão. Aqui fazia um fumaceirão e tanto. Mas nós fazíamos culto em casa. Nós orávamos lá em casa. Nós cantava hinos da harpa. Eu nem sabia tocar violão, eu ficava batendo um violão velho lá em casa. Fazia um dia lá em casa, de repente ia para casa da minha irmã. Aleluia, e começava a louvar o Senhor lá, fazia culto. Meu Deus. E tudo isso, irmãos, tudo isso ficou num passado tão distante. Tudo isso ficou num passado tão distante. Porque hoje tem muitas coisas que ocupam o lugar do Senhor na nossa vida. Hoje tem o que nos se ocupar na nossa vida. E é isso que vai fazer com que nós ficamos quando Jesus vir para arrebatar sua igreja. Isso fica como um alerta para mim e para você nessa noite. Não só para você, mas para mim também. Isso é o que vai tirar a nossa salvação. Aleluia. Isso é o que vai fazer com que muitos crentes fiquem do arrebatamento. É aquele momento que tu tinha antigamente para orar e tu não tem mais. É aquele pouquinho de tempo que tu louvava o hino da harpa, ou seja, qualquer louvor a Deus, e tu não louva mais. Tu está ocupado demais para Deus. Eu estou ocupado demais para Deus. A minha preocupação hoje em dia não é mais com a salvação, mas é com que eu agradar os arredores de mim. Aleluia, verdade. Você está tão preocupado, está tão sobrecarregado, assim como Marta. Tu diz que quer servir a Deus, aleluia, tu quer fazer bem feito para Jesus, mas lá dentro da nossa casa, nós esquecemos de fazer, que é a maior missão, é fazer dentro de própria casa. Aleluia. Por que, irmão? Porque não existe igreja sem família. Verdade, aleluia. E o que Satanás mais quer destruir hoje são as famílias. Aleluia. Satanás quer destruir as famílias. Por quê? Porque ele sabe que no dia que as famílias acabar, a igreja acaba. E não está muito distante, não. Aleluia. Não está mais muito distante de acontecer isso, irmãos. Ah, você está ficando louco? Não, não estou ficando louco, irmãos. Ah, você
você não sabe o que está falando. Eu sei o que eu estou falando. É, Jesus, é verdade. O amor de muito se esfriaria. E não só pela obra do Senhor. O amor dentro da própria casa se esfriaria. Isso está passando despercebido, irmãos. Muitos nem estão se dando conta mais que isso está acontecendo. Satanás, ele começa, aleluias, a destruir a família. Por quê, irmão? Porque lá na raiz do evangelho ele não pode. Lá ele não toca. Aleluia, porque a raiz do evangelho é Cristo. E lá ele já perdeu. Aí então ele começa a destruir as famílias. Talvez hoje você chegou aqui nessa noite, aleluia, pensando assim, mas por que é que na minha casa não está dando nada certo? Ah, é culpa minha, é culpa do fulano, não se culpe. Aleluias. É bíblico. Está na Bíblia. Aleluia. Em vez de você se culpar, se coloca na presença de Deus. Em vez de nós colocar tantos obstáculos, vamos colocar a Bíblia em nossa casa. Se você olhar para Deuteronômio 33, 3, você vai ver que lá Moisés ele vai dar um ensino para a igreja, o qual Jesus tinha colocado, Deus tinha colocado quando levou ele para o monte. Deus falou, vai lá e fala para eles que eles estão amando mais os deuses, os santos. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Estão amando mais. Estão com eles nas mãos. Aleluias. Aí você vem para Jesus, você vai ali para Isaías e ali você vai ver que Deus está dizendo, me adoro com a boca, mas o coração está longe de mim. Esse é o problema da igreja. A igreja não consegue mais se firmar. Aleluia, porque o problema está lá na casa. A destruição dos crentes está lá na casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós não sentamos mais para ouvir Jesus. Aí é uma luta por bênção. É uma busca disparada por bênção. Eu quero a minha vitória, eu quero a minha vitória. Mas tu nem para orar. Tu nem para mais para ler a Bíblia, irmãos. Aí nós queremos bênção. É um povo, aleluia, hoje em dia, os crentes de hoje, irmãos, só querem a bênção, mas o dono da bênção eles não querem mais. Eles querem Jesus como um visitante. Chegou aqui hoje e amanhã vai embora para não atrapalhar minha vida. Porque hoje, irmãos, as pessoas não vêm para a igreja porque atrapalha. Tira tempo. É ruim de vir para a igreja. O crente acha ruim de vir para a igreja, sabia, irmãos? Ele aceitou Jesus. Ele quer ser salvo, ele quer as bênçãos, mas ele não gosta de vir para a igreja. Isso é verdade. Deus tremendo. Aleluia. Ah, irmãos, se não é verdade. Então por que não vem na igreja? Porque a igreja a maioria do tempo está vazia. Já parou para pensar? Aleluia. A maioria do tempo, irmãos, a igreja está vazia. E nós ficamos em casa, descansando. Ah, hoje eu estou muito cansado. Se você estiver cansado, de que Jesus tem, irmãos? Aí você vai ter uma eternidade de sofrimento. Aí você piorou que você não vai descansar. Se tu reclama de vir passar 1h30, como diz o pastor aqui dentro da igreja, imagine passar uma eternidade no inferno. Já parou para pensar nisso, irmão? Já parou para pensar? Oh, Deus. E nós mesmos, irmãos, nós mesmos acabamos destruindo a nossa casa. Porque hoje o filho chora, nós tacamos o celular nele. Nós queremos fazer alguma coisa, o filho está lá, às vezes o filho está lá em volta de nós damos o celular porque está atrapalhando nós. E o diabo está lá, ó. Parabéns, muito obrigado. Eu ia ter que fazer alguma coisa, agora nem precisa, né? Você mesmo faz. Isso eu não falo só por vocês não, irmãos. Eu não sou hipócrita, não. Eu falo porque isso acontece com nós, às vezes, lá em casa.